Bom dia ainda, né? Estamos aqui no final da manhã fazendo essa segunda atividade aqui desse evento e eu queria começar parabenizando o Instituto e especialmente o pessoal da biblioteca, que eu tenho percebido o empenho na organização desse evento já há muitos meses, né? Leila, Cezira e todo mundo aí. Eu acho que é ultra pertinente a gente ter essa prática de debater temas promovidos pela biblioteca, promovendo, explicando, inclusive, trazendo a biblioteca mais para dentro do cotidiano dos estudantes, né? Isso é uma medida fantástica, né? Espero que seja o primeiro de outros eventos. E a pertinência da escolha do tema do José de Castro, eu não vou repetir o que já foi falado aqui anteriormente, e tanto no vídeo como nas falas todas, mas é muito pertinente, inclusive, para um Instituto de Geociências com alunos de idade, ainda pessoas jovens, que conhecem pouco a história desse personagem tão importante e que conhecem pouco a história do Brasil, na verdade, né? Já que ele foi uma das pessoas que mais participou de um momento tão particular da história brasileira. Eu dou início a essa sessão apresentando rapidamente os 3 professores que nos ajudarão aqui a discutir um pouco mais do José de Castro. A gente tem um problema um pouco de hora, começamos às 11h10. Vou sugerir que os colegas falem 20 minutos, cada um, vou tentar controlar o tempo e para que sobrem pelo menos assim umas 3 perguntas no final, né, que a gente possa sair daqui com a sensação também de ter realizado um pequeno debate, embora muito mais breve do que gostaríamos. Antes de apresentar os colegas, eu queria dizer que é muito pertinente uma mesa que trabalhe a questão da interdisciplinaridade no José de Castro, e aqui estão as áreas de trabalho que ele mais conviveu na vida, que são justamente a nutrição, a saúde pública e a geografia, né? Para desfazer qualquer pretensão assim corporativista, de gente às vezes trata o Josué de Castro, o professor Milton Santos, Aziz Absábia como heróis da geografia, de uma disciplina com pouco prestígio, poucos heróis. Na verdade, eu não gostaria que a gente fizesse desse encontro um pretexto para falar daqueles autores e pensadores que são provincianamente coisa nossa, né? Como se via nesses musiquinhas de programas de Silvio Santos, né? Na verdade, o José de Castro pertence a uma geração de pensadores que vem de uma cultura muito mais larga que a geografia, assim como Milton Santos, né? Formado em Direito, assim como... E não é um fenômeno só da geografia, como Celso Furtado em relação à economia, também formado em Direito. Então, existe uma geração de grandes pensadores brasileiros, né, que desconheceu as fronteiras disciplinares, que se estudaram aquilo que podia ser estudado e sentiram necessidade, depois de ampliar seus estudos, escolheram algumas áreas de conhecimento em que eles achavam que poderiam trabalhar e veicular suas ideias e, por outro lado, foram acolhidos por essas áreas. Então, me parece interessante. Isso, em si, para mim, é um tema de estudo, né? Essa acolhida desses pensadores com o campo geográfico e informação. E de modo que José de Castro ele não é da geografia, ele é do mundo, né? Seria assim um pouco provinciano aqui a gente dizer que ele é da geografia, que ele é da medicina, que é da saúde pública. Isso acho que não é ver as coisas corretamente. É interessante perceber como é que há esse encontro com essas áreas que passa pela geografia. Eu acho que organizar esse encontro é uma espécie de devolver o José de Castro ao mundo, né? E não aprisioná-lo dentro de uma área. E, como eu disse, aqui tem colegas que podem desenvolver essa reflexão. Eu já vou falar mais ou menos na ordem de apresentação. Nós temos aqui à minha esquerda a professora Rosana Magalhães, né, que é do Departamento de Ciências Sociais do Instituto Oswaldo Cruz, pertence à Escola Nacional de Saúde Pública, né, onde ela também, a sua graduação, seu mestrado foi lá. O mestrado da Rosana foi sobre justamente a fome no pensamento de José de Castro. Depois ela se doutorou no Instituto de Medicina Social da UERJ, na área de Medicina Social, estudando a ação da cidadania contra a fome, que eu não sei se vocês se lembram,
mas quando o Betinho, né, já falecido, organizou dentro da sociedade um movimento contra a fome, isso teve um impacto muito grande nos anos 90, né, e foi objeto de estudo dela, quer dizer, de certa forma, as inquietações derivadas do conhecimento, do estudo do Josué levaram a alargar para um outro campo que ele enfim, discutiu como ninguém. Então, as áreas que a Rosana trabalha são justamente a nutrição e a saúde pública, né, que ele tanto também se dedicou. Em seguida, a palavra passaria para a minha direita aqui o Júnior, né, José Raimundo Souza Ribeiro Júnior, como é conhecido, que eu tive a felicidade de conhecer num evento organizado pelos estudantes dessa casa, já há muitos anos. Houve um evento sobre o José de Castro, espontaneamente organizado pelos estudantes, pelo DA na época, né? Um evento inesquecível dentro da sala do DA, onde se passou vídeo, se discutiu, o Júnior esteve lá, Carlos Walter esteve lá, o neto do José de Castro esteve lá, e foi extremamente pertinente, e eu acho conveniente falar isso aqui também, né? Nesse evento, o impacto foi tão forte da conversa com o Júnior que eu o convidei para participar de uma oficina de História do Pensamento Geográfico no Encontro de Geógrafos em 2004, né, em que ele deu um curso sobre geógrafos brasileiros, ele e outras pessoas, né, e foi, além do José de Castro, Armando Corrêa da Silva, eu me lembro também. O Júnior era estudante, ainda é estudante, agora de mestrado, né? Ele fez o trabalho de conclusão de curso dele na USP, chama-se TGI, sobre o José de Castro, né? E atualmente também desenvolve a sua dissertação de mestrado sobre a fome em São Paulo. É mais semelhante à trajetória da Rosana, que o Josué foi um inspirador, né? E desde então a pessoa dá um salto para outros temas, né? Que eu acho uma maneira interessante de medir a importância de um autor, né? Um autor importante quando ele não fica ali, ele vai sendo uma espécie de matriz que você vai trabalhando. E, finalmente, o Carlos Walter, que é o Porto Gonçalves, professor do departamento, a pessoa da casa na mesa, mas também muito do mundo, especialmente do mundo latino-americano. O Carlos Walter trabalha no Observatório Social da América Latina, onde ele é um dos... da revista, qual é o cargo? Co-assessores, não sei, um dos organizadores da revista desse órgão, né? Tem um trabalho bastante conhecido, inclusive premiado no ambiente latino-americano, foi premiado pela Casa das Américas, né, como melhor trabalho acadêmico na área também há alguns anos, né? Tem trabalhado com os temas de geografia e movimentos sociais e também de saber local. Eu acho que essa importância não é um detalhe, ele está aqui falando do José de Castro, porque foi uma das pessoas que é um dos autores que pode ser trabalhado como um pensador brasileiro sobre o Brasil, né, que falou no momento em que outras vozes internacionais se faziam ouvir e chamou atenção para nós, para isso aqui, né, um trabalho, eu acho, muito afim com o que o Carlos Walter tem desenvolvido profissionalmente. Bom, então, isso eu passaria a palavra primeiro para a Rosana. Obrigado. Bom, primeiramente, eu queria agradecer o convite, de estar aqui, participando desse evento, e ter esse contato, que para mim não é frequente, né, com o Instituto de Geografia, com os estudantes nessa área, né, e dizer que o meu interesse na obra de Josué de Castro surge ainda na graduação de nutrição. Fui formada no Instituto de Nutrição, criado pelo professor Josué de Castro. Fui aluna da professora Ana Maria, de Sociologia, e ali realmente tive contato também com outros professores e pesquisadores muito importantes nessa área. Mais tarde, no mestrado em Saúde Pública na ENSP, também eu tive a oportunidade de me aproximar mais, principalmente dos autores, essas matrizes, né, que ajudaram a construir esse chamado campo da saúde coletiva. Então, alguns autores, exatamente na época, se destacaram nesse diálogo entre o biológico e o social, e, nesse aspecto, Josué de Castro realmente se destacava. Então, eu acho que da minha formação e também dessa proximidade com esse debate sobre o campo de saúde coletiva, essa tese eu desenvolvi no mestrado e depois, como foi colocado aqui, no doutorado também esse tema realmente recorrente me acompanhou já para um outro viés, quer dizer, uma discussão mais dessa movimentação, dessa
incorporação desse tema da fome no âmbito da mobilização da sociedade civil através da ação da cidadania. Bem, eu acho que o pensamento de Josué de Castro ele amplia, sem dúvida, a leitura, né, a reflexão sobre o problema alimentar. Josué de Castro, é até difícil, em meia hora, 20 minutos, a gente conseguir fazer uma síntese, né, uma síntese produtiva, mas eu vou fazer esse esforço, porque é um autor que realmente escreve desde os anos 30, vigorosamente até o início da década de 70. Quer dizer, Josué de Castro não só produziu inúmeros títulos, inúmeros livros, como diversos artigos, né? Ele tinha uma capacidade exatamente produtiva muito grande, né? E de dialogar com várias formas de divulgação dessa obra, né? Além de ter sido um deputado também. Ele teve essa história, né, que para alguns até parece paradoxal e impossível, que ele aliou, né, um vigor intelectual, uma capacidade intelectual muito grande e um engajamento político. Então, ele consegue fazer isso. Então, ele também tem muito da obra e do pensamento de Josué de Castro na sua experiência política, na sua experiência política partidária. Além de, como também foi dito aqui na parte da manhã, uma presença forte em organismos internacionais. Então, tem discursos muito ricos, né, em que você percebe, inclusive, uma capacidade intelectual de dialogar com a conjuntura, né, com as transformações que ele estava vivendo. Quer dizer, ele viveu num momento realmente de extremas rupturas, de disputas ideológicas muito fortes, né? Então, é um autor que eu posso resumir assim, que ele realmente interroga o seu tempo. Josué de Castro, durante toda a sua vida, vai interrogar e vai dialogar com o seu tempo. Eu acho que esse livro, que eu acho que é a primeira publicação, se eu não estiver equivocada, O Problema da Alimentação no Brasil, esse livro é muito importante, depois seguido da pesquisa que ele faz sobre a condição de vida nas classes operárias no Recife, porque é ali que você vê claramente a preocupação em desvendar essas relações entre clima, entre solo, entre o ambiente e a questão da alimentação, da saúde e da atividade dos indivíduos. E ali também emerge essa preocupação que vai acompanhar um pouco a obra de uma crítica social. Quer dizer, Josué de Castro, nesse livro, que eu acho importantíssimo, ele percebe esse descompasso entre as condições salariais, quer dizer, a renda dos grupos sociais, dos trabalhadores principalmente, e a sua capacidade de atender às necessidades alimentares mínimas. Então, eu gostaria de ler esse trecho, que é um trecho que está nesse livro, O Problema da Alimentação no Brasil, em que ele fala: o regime que analisamos, possuindo apenas 1.645 calorias, é um regime insuficiente que somente chega a cobrir os gastos do metabolismo mínimo individual do nosso clima e sem margem para o gasto do trabalho. Sob o ponto de vista qualitativo, também é um regime incompleto. As famílias que Josué de Castro estuda nessa pesquisa, 70% da renda delas era comprometida com a alimentação. E nem assim elas conseguiam atender às suas necessidades. Quer dizer, Josué de Castro vai discutir essa experiência cotidiana, né, tão humana da alimentação, por essa perspectiva pública, né? Como que uma experiência tão cotidiana, tão privada, tão doméstica, ela vai se tornar pública na obra? Exatamente através dessa crítica, né? Ele está exatamente discutindo essa impossibilidade dos trabalhadores garantirem o mínimo vital para a sua sobrevivência. Esse contexto inicial da obra é um contexto marcado por uma certa revisão, né? A gente está falando aí da década de 30, a gente tem que lembrar que até a década de 20 tem um congresso de higiene de 1922, que é muito claro esse pensamento, né? Esse pensamento eugênico, um pensamento ainda marcante em torno da inviabilidade da nação por conta de limites relativos à nossa raça, ao nosso clima. E esse pensamento um pouco está sendo revisto. Então, Josué de Castro, nos anos 30,
ele está muito sintonizado com essa revisão. Quer dizer, há viabilidade para o desenvolvimento no Brasil, né? Não, os nossos impasses não são o clima, não são a raça, os nossos impasses são políticos, os nossos impasses são de um olhar um pouco para a nossa organização social. E ele vai ver uma via efetivamente nacional para esse crescimento, esse desenvolvimento nacional. Isso também é muito importante porque você vê, desde os seus primeiros escritos, uma perspectiva de um projeto nacional, né? Isso é importante porque a questão alimentar, que é a grande via de aproximação com essa questão da organização social e política do Brasil, vai ser uma prioridade para ele e uma demanda coletiva. E aí eu queria um pouco me aproximar da geografia, sim, apesar de, como eu disse, eu venho da área de nutrição, estou muito enraizada nessa área do campo da saúde coletiva, onde a geografia, às vezes, ela aparece de uma forma muito residual, né, um pouco transversal nas questões de saúde pública. Mas a geografia, eu acho que na matriz do pensamento de Josué de Castro, foi a grande via para que ele ultrapassasse fronteiras disciplinares, principalmente a geografia humana. Josué de Castro está... E no momento que ele escreve, a geografia alemã também é muito forte, mas é uma outra vertente, mas ele vai beber dessa fonte da geografia francesa, né? Ele cita, ele lê muito, ele incorpora muito Lablache, que é uma tradição, né? Uma tradição exatamente de ver o mundo da natureza como indissociável do mundo da ação, do mundo da interação humana. Não que ele tenha resolvido todas as oposições e dualidades, né, que existem entre natureza e cultura, que são clássicas, indivíduo e sociedade, né, o mundo natural e o mundo da ação, mas ele tensiona essas oposições, essas dualidades na obra dele, isso é muito claro. E aí sim ele se permite fazer essa aproximação com vários campos temáticos. A sua obra é interdisciplinar por conta dessa, a meu ver, essa tradição forte com a geografia humana. Ele não vai abdicar, isso é importante, dessa perspectiva de descrever, de fazer descrições densas, né? De se aproximar empiricamente das condições de fome, das situações dos diferentes grupos, nos seus ambientes. Ele não abdica, mas ele vai desvendar sempre essas múltiplas formas de carência, de fome, a partir do enraizamento social dos indivíduos. E aí, quem são os famintos, como eles vivem, como eles trabalham, né, vão ser eixos privilegiados da investigação. Um outro livro importante, que eu acho que condensa muito essa ideia do papel da geografia humana, é o Alimentação à Luz da Geografia Humana. Para quem não leu também, que ele foi escrito em 1937, e aqui tem um trecho interessante, em que ele fala: só a geografia que considera a Terra como um todo e que ensina a saber ver os fenômenos como se passam na superfície, a observá-las, agrupá-las, classificá-las, tendo em vista sua localização, extensão e causalidade, pode orientar o espírito humano na análise do vasto problema da alimentação, como fenômeno ligado através de influências recíprocas à ação do homem, do solo, do clima, da vegetação e do horizonte do trabalho. Geografia da fome, também como já foi dito aqui de manhã, ele, de uma maneira pioneira, ele incorpora essa ideia desse conceito horizonte de ecologia, conceito hoje que para nós, né, é um pouco quase que óbvio, né, discutir ecologia, e naquele momento era extremamente pioneiro, né? O trabalho belíssimo que ele faz definindo 5 áreas, né, ou 5 regiões de fome no Brasil, mostra exatamente essa articulação entre um olhar sociológico, um olhar antropológico e um olhar médico também, né? Um olhar sobre as transformações exatamente no corpo, né? em que aquelas condições sociais repercutem. E ele por exemplo, ressaltando uma coisa que até hoje é muito difícil, inclusive na área de nutrição, que é você não culpar a vítima, né? Nós temos uma tendência até hoje a carregar uma certa leitura de que as pessoas não se alimentam bem porque elas não
têm informação, porque elas não conhecem, porque elas não têm educação alimentar. E essa preocupação em entender que os hábitos alimentares são construídos nesse processo de interação humana, de relação com o solo, de relação com o trabalho, de relação até com a sua história, com o seu grupo social, está presente em Geografia da Fome. Então, ele mostra por que a dieta na Amazônia, né, nos anos 40 e já 50, é uma dieta tão monótona, né, que eram ovos, carne de tartaruga, sem muitos vegetais. Por quê? Por que a imigração para o sul teve tanto impacto, né, nessa monotonia alimentar? Porque na região do Nordeste você tem momentos em que a dieta de uma sabedoria impressionante, que as pessoas se alimentam de leite, de milho, né? Tem um alto valor proteico aquela dieta, mas quando vem a seca, há uma total desestruturação daquela dieta. Então, na verdade, a fome epidêmica, a fome endêmica, essa perspectiva de olhar o território na sua transformação, nas suas metamorfoses, é um esforço realmente rico, né? Que eu acho muito alinhado a essa matriz, né? essa influência da geografia humana no seu trabalho. Hoje, esse debate é extremamente atual, Essa ideia de que as interações são situadas, né? Essa noção de regionalização que Josué de Castro jamais abdicou, ela é decisiva na obra, né? E é decisiva para nós na medida que ela, para alguns autores até, ela ajuda a superar a fronteira entre essas análises macro, estruturais, né, e as micro. Essa relação macro e micro tão difícil, né, nas ciências sociais, nas ciências humanas, mesmo nas ciências da saúde, ela existe aí uma saída, né, nessa perspectiva da regionalização, de olhar o espaço social. Hoje a gente pode dizer assim que muito daquela escola, da escola de Chicago, por exemplo, que discute, já estou aqui estendendo, onde você vê na sociologia urbana o estudo dos bairros, né? Estudo dessa dinâmica urbana, das dinâmicas de segregação, de construção do espaço social, na verdade é tributária desse olhar de que as interações são situadas, isso faz parte do significado que os processos sociais têm, né? Já fui avisada aqui que eu tenho 5 minutos, então eu queria não me estender muito, chegando um pouco para a questão da fome hoje, né? Se vocês têm acompanhado os jornais, né, recentemente saiu uma pesquisa, Demografia e Saúde no Brasil, e que mostra situações realmente surpreendentes, né? O Brasil hoje, sem dúvida, não é o Brasil que Josué de Castro analisou na década de 40 e de 50. Quer dizer, nós somos um país hoje muito mais complexo. Se antes 80% da população era rural, hoje a gente tem um quadro exatamente inverso. A maior parte da população hoje está nas cidades. E é um quadro, além de mais complexo, a gente vive um quadro de fome, de insegurança alimentar mais segmentado, mais clivado, né, por uma série de diferenças ocupacionais, diferenças de escolaridade, de gênero, até de etnia. Mas ainda vivemos com a questão da insuficiência, com a carência e déficits calóricos, né? Essa pesquisa Demografia e Saúde mostra um dado surpreendente, que a desnutrição infantil realmente caiu enormemente. E quando você vê quais são as causas dessa queda da desnutrição, é surpreendente ver que tem a ver também com o aumento da escolaridade das mães. O que a gente percebe nessa perspectiva, né? O que esses dados da realidade estão nos mostrando? Estão mostrando que não dá para olhar a questão alimentar e nutricional só pela perspectiva médica, pela perspectiva da saúde, restritamente atenção médica, ou nem sobre qualquer uma perspectiva setorial. A questão alimentar e nutricional realmente ultrapassa essas barreiras, essas fronteiras, e traz a necessidade da interdisciplinaridade. Também é importante dizer que a indigência no Brasil, aquilo que eu estava falando lá do inquérito nos anos 30, né, onde você tinha uma população com renda insuficiente para garantir a cesta básica de alimentos, essa indigência ainda não acabou.
nas cidades, né, nos grandes contextos urbanos, onde você tem o problema que a renda monetária faz muito mais sentido até do que na região rural, onde você tem uma possibilidade de autoconsumo, produção de alimentos para subsistência, o déficit de renda é muito dramático, né, e ele permanece. Não que a gente esteja dizendo aqui que pobreza monetária é igual a fome, né? Isso também Josué de Castro nos ensina a ter uma reflexão mais profunda. Existem várias estratégias de sobrevivência que mesmo as populações mais pobres podem utilizar, e às vezes com diferenças no acesso a saneamento, a serviços de saúde, e de alguma forma contornar o problema da fome, da insuficiência de alimentos, da carência nutricional. Mas, sem dúvida, são essas populações, as populações que vivem com menor renda, num país hoje extremamente monetarizado, né, onde você tem muito pouco esferas desmercantilizadas, né, é difícil você ter acesso a bens públicos de uma maneira universal sem renda, né, ou quando tem, os serviços são precários. Então, nesse caso, a renda baixa realmente compromete a capacidade dessas populações superarem a fome. Enfim, o problema mudou, o problema da fome realmente mudou, mas a abordagem, a perspectiva analítica do Josué de Castro é extremamente atual, né? O problema ainda ocupa o cenário brasileiro. Essa avaliação que o Milton Santos faz aqui, né, ela prevalece. O Brasil é um país que está, em termos de PIB per capita, entre 1/3 dos países mais ricos do mundo. Nós temos uma produção de grãos 2 vezes ou 3 vezes maior do que a nossa necessidade de consumo, então, claramente, nossa questão é redistributiva. Os desafios estão ligados, portanto, a essa capacidade de ampliar as instituições, ampliar as prerrogativas de cidadania. E, para finalizar, eu queria dizer que é uma perspectiva interessante, né, de um autor que eu gosto muito, Anthony Giddens, é um sociólogo. Ele coloca que sociólogos e geógrafos, na verdade, têm uma matriz ou uma origem comum, né? Que é essa preocupação em entender a sociedade de uma maneira preocupada com o espaço social. É ali que estão as relações sociais, é ali que estão as disputas, os interesses. E esse olhar é o olhar preciso que Josué de Castro traz e que deixa esse legado para nós realmente extremamente atual. A apresentação que eu vou fazer para vocês hoje, ela é fruto de uma reflexão que eu venho fazendo desde a graduação, como o Sérgio já mencionou. Eu estava estudando o movimento da obra do Josué de Castro, centrado especificamente nele. Atualmente eu tento entender, não uma maneira de atualizar exatamente a obra do Josué, mas a influência que o Josué tem sobre a gente que se aproxima da obra dele é sempre enorme. Tentar entender a fome em São Paulo, por causa um pouco disso do que a Rosana falou, das mudanças do fenômeno na fome na realidade brasileira. Hoje, os dados do IBGE mostram que muito mais localizada na cidade do que no campo. Então, tentar debater, e com a ajuda do Josué, a fome hoje. A fala que eu preparei aqui, ela é mais panorâmica, ela não vai verticalizar sobre determinados pontos da obra, não que isso não fosse importante, mas é que eu acho que num evento de divulgação da obra seria legal para as pessoas que não conhecem ainda ter essa visão geral de um todo da obra de Josué, até para quem já fez uma primeira leitura ou quem vai fazer, se localizar melhor nela. Mas, ao mesmo tempo, eu espero apresentar alguns elementos para o debate mais verticalizado. Como o Sérgio falou, e a Rosana também, né, o tema da interdisciplinaridade é muito importante e é uma escolha feliz porque ele é certamente uma das principais características do trabalho do Josué. Ele, ao mesmo tempo, ele é desafiador, porque, para a gente que tem uma formação completamente diferente da que teve o Josué, é complicado você se colocar em alguns momentos, porque ele parte da medicina, então eu, enquanto geógrafo, tenho dificuldade, às vezes, de lidar com essa parte da obra. Ele passa pela sociologia, pela antropologia, e chega até a geografia, e mais adiante trata da economia. Isso sem a gente considerar um aspecto que, às vezes, não é colocado no debate na academia, que são as obras literárias do Josué, que são de extrema importância para a gente entender outros elementos do entendimento que ele tinha da fome. Então, tendo em vista essa trajetória, eu acho que seria interessante interpretar
essa interdisciplinaridade a partir do movimento da vida e da obra do Josué, para a gente perceber que as coisas não são tão fortuitas ou tão obras do acaso, mas de como elas vinham se construindo. Para mim, entender a obra de um autor em seu movimento torna a interpretação mais rica, porque revela que o conhecimento não é algo dado ou algo estanque, mas tem um movimento por trás dele, né? O movimento do pensamento lido a partir dos trabalhos do Josué permite que a gente tenha uma noção tanto da totalidade como das partes que constituem essa obra tão importante para o debate da fome. Eu acho que a interpretação fica menos dogmática, porque ela coloca também os limites do tempo que o autor viveu. Então, se você vai fazer uma crítica, você não faz ela de maneira irresponsável, simplesmente apontando o que você discorda. Não é disso que se trata, é entender como o autor chegou até aquilo. Bom, então eu vou tentar fazer esse percurso do Josué, que é longo para uma fala pequena, e tentar não ser repetitivo, porque a Rosana já apresentou elementos importantes, né? Eu vou destacar que a Ana Maria, filha do Josué, que está aqui, fez um trabalho importante junto com o MST, publicando o Josué de Castro, Semeador de Ideias, que traz alguns trechos da vida pessoal do autor, que é tão importante para a gente entender esse movimento, e que atualmente também está disponível na internet. É uma publicação da Câmara dos Deputados, depois eu posso até passar o endereço, se alguém precisar, que fala também sobre a trajetória política do Josué. São trabalhos novos que dão para a gente outras dimensões. Bom, então, é o centenário, né? Então, Josué nasceu em 5 de setembro de 1908 no Recife, e desde pequeno ele tem uma relação muito próxima com a realidade desigual dessa cidade. Um elemento importante é ressaltar que os pais do Josué se separaram quando ele tinha 4 anos de idade. E a gente tem que imaginar o que isso significava para uma criança no início do século passado. Então, ele tinha uma vida separada entre a casa da mãe e a casa do pai. A casa da mãe é um casarão colonial próximo de um bairro de Mocambos, que, segundo o próprio Josué de Castro, era desse bairro de Mocambos que vinham seus primeiros amigos de infância, das brincadeiras nas ruas. E a casa do pai, no interior, uma vacaria, de onde o Josué cita as histórias que o pai contava sobre a seca de 1877 que levou a família até o Recife. Então, assim, desde a infância, o Josué tem essas primeiras imagens da fome. E em 65, lá, já sendo considerado uma das referências nos estudos sobre a fome, ele vai afirmar no prefácio de Homens e Caranguejos que não foi na Sorbonne nem nenhuma outra universidade que ele descobriu a fome, mas nos mangues do Capibaribe, nos bairros miseráveis do Recife. Mas se, por um lado, ele teve esse contato com uma realidade bem pobre do Recife, ele também estudou em alguns colégios prestigiados da cidade, e com apenas 15 anos, depois de uma formação que ele mesmo diz um pouco atribulada, cheia de contratempos, ele ingressa na Faculdade de Medicina da Bahia. Então, a gente tem que imaginar a precocidade de um garoto com 15 anos indo fazer medicina numa outra cidade. Em Salvador, ele se interessa pela fisiologia, por influência de um professor, mas ele também sempre destacava a influência dos próprios colegas, com o qual debatia a obra do Freud e conversava sobre as artes, em especial o cinema. O Josué se muda em 25 aqui para o Rio de Janeiro, onde ele vai concluir a Faculdade de Medicina em 29. E aí, agora, um momento importante é o retorno dele para o Recife em 1930. Então, assim, esse primeiro passo da formação do Josué na medicina dá uma bagagem para ele voltar para Recife e abrir uma clínica de nutrição e, ao mesmo tempo, se tornar médico de uma fábrica. Esse momento é essencial, porque, trabalhando nessa fábrica, o Josué relata que os empregados da fábrica tinham sempre as mesmas doenças recorrentes e ele não conseguia curar, e isso dava uma inquietação enorme nele, né? Receitava sempre os mesmos remédios. E, nesses 2 anos de fábrica, ele descobre qual era o problema desses funcionários. Era o salário. Eles não tinham um salário que pudesse dar conta das necessidades alimentares. Eles passavam fome. E o Josué, com essa constatação, passa essa constatação para a direção da fábrica, que toma a atitude mais coerente que uma direção de fábrica poderia tomar. Demite o Josué de Castro. Bom, ele narra isso através de um conto muito bonito, chamado Assistência Social, que está no documentário do Nordeste. E ele vai falar que esse foi um momento de uma descoberta. Ele compreendeu que ele estava à frente de um problema social,
que não era só do Recife, não era só do Brasil, mas de todo o mundo. Então é interessante a gente pensar, uma criança que teve uma vivência como aquela, que se forma em medicina no momento em que as poucas universidades... A gente tem que também tirar essa crítica, o Josué não é geógrafo porque não fez medicina. Nem havia medicina quando ele... Nem havia faculdade de geografia, cursos de geografia no Brasil quando ele foi fazer medicina. Então, que teve esse contato com a medicina no momento em que apenas uma pequena parte da elite fazia medicina, ele volta para o Recife e tem contato com essa realidade. Isso vai ser... imagina esses dois polos na cabeça dele se juntando e ele tentando juntar as coisas. E aí, em 1932, né, 2 anos depois dessa volta para o Recife, é um ano marcante, porque ele publica 2 trabalhos. Do lado da medicina, ele vai defender a tese de livre docência, com 25 anos, intitulado O Problema Fisiológico da Alimentação, que revela a busca dele por entender mais profundamente o problema da alimentação na área da medicina, e vai fazer o inquérito, já citado pela Rosana, as condições de vida das classes operárias do Recife, que é um dos primeiros inquéritos do tipo a ser realizado no Brasil. Então, esse início da obra, dos primeiros trabalhos, já demonstra a interdisciplinaridade do pensamento do Josué. No ano seguinte, o Josué, junto com outras pessoas, funda a Faculdade de Filosofia do Recife. E, a partir daí, ele passa a ocupar simultaneamente a cadeira de Fisiologia na Faculdade de Medicina e de Geografia Humana na Faculdade de Filosofia. Então, cabe uma parte que é esse o primeiro momento, pelo menos que eu consegui identificar, da geografia já fazendo parte da trajetória do Josué. E as próximas obras, até 37, né, então em 35 ele vai publicar Alimentação e Raça, que tem um forte caráter antropológico, negando as teses deterministas que alegavam a miscigenação racial como responsável pelo atraso dos povos. Mas em 37, ele depois de ter feito esse longo caminho, né, de estudos da alimentação, ele faz uma espécie de opção, né? A opção dele pelo método geográfico como método de análise da realidade, porque para ele só esse método poderia lhe dar uma visão de síntese dos problemas da alimentação. Então está aí uma característica da geografia que o Josué faz, ou como ele entende a geografia, que é uma geografia de síntese, né? Então a gente pode concluir por esse trajeto que foi o fenômeno da alimentação e da fome, ou dos problemas da alimentação, por suas características, que levaram o Josué a fazer um caminho através das diferentes áreas da ciência. Ele parte da problemática, né, do objeto, e a partir dela chega até o método geográfico. Como para a interpretação da realidade que ele estava estudando não bastaram os conhecimentos da medicina, ele partiu para novos campos do conhecimento, chegando até a geografia. Assim, a gente entende essa interdisciplinaridade não como uma questão que está colocada por Josué como um a priori ou como um dever de ofício. Não. Ela tampouco é uma simples soma de conhecimentos parcelares, que é um dos problemas que a gente tem, às vezes, em obras interdisciplinares atuais, que é quase como uma coleção de artigos de diferentes áreas da ciência que não dialogam, né? A interdisciplinaridade aparece para ele em virtude da sua inquietude frente a um objeto que não se deixava entender por uma só área do conhecimento, por sua insistência em avançar, em ir adiante, em tentar desvendar todos os mecanismos que explicam os problemas da alimentação. Bom, eu vou adiantar um pouco para não... Tem, né? Até que eu tenho bastante coisa para falar. Bom, essa clara influência da geografia francesa, a gente tem que colocar ela na relação com o contexto em que o Josué estava tomando contato, né? Quem estava institucionalizando a geografia no Brasil eram as missões francesas na década de 30. Então, essa relação muito próxima da geografia francesa tem esse aspecto. E, além disso, eu acho que a própria obra do Vidal de Lablache dava elementos para o Josué fazer isso, porque ele mesmo vai dizer que não foi o Josué que descobriu que a alimentação tinha esse papel tão importante para a geografia. É o Vidal de Lablache que vai dizer que a alimentação representa uma das mais fortes relações entre o homem e o meio que ele ocupa. Então, aqui, de novo, mais uma consideração da gente ver que geografia é essa que o Josué está fazendo, estudando as relações de homem e meio. Bom, o que acontece? Depois de lançar tantos livros sobre alimentação, atuar na universidade, ele já está, nesse momento eu não falei, mas ele já retornou ao Rio de Janeiro, já está morando aqui. Ele tem uma clínica que tem uma certa notoriedade, uma certa fama, né? Depois disso tudo,
ele ainda é convidado para participar de algumas ações no âmbito da política, mas são anos que o próprio Josué dizem que são anos complicados, anos muito atarefados, porque, nesse momento, ele não se interessava por outra coisa a não ser por um projeto que ele tinha em mente, que era escrever uma geografia da fome. Então, são 9 anos sem nenhuma grande publicação, né, sem nenhuma publicação maior, até que, em 1946, é publicada a primeira edição da Geografia da Fome. É bom salientar que isso se tratava de um projeto amplo. Josué pensava em dar conta da fome no mundo todo, como ele fez no segundo trabalho em Geopolítica da Fome, em 51. Mas ele avisa já que, pela extensão do objeto, ele não poderia fazer tudo em um só livro. Bom, mas que novo projeto era esse? No que ele diferenciava, no que ele se diferencia dos trabalhos anteriores do Josué? Então, a primeira grande mudança se dá no próprio objeto de estudo. Se antes o Josué falava em problemas da alimentação, ora citando a palavra fome, mas fica o problema da alimentação como objeto central, é na geografia da fome que ele vai estabelecer a fome, o fenômeno da fome, como objeto de pesquisa. Se a gente fizer o pequeno recuo, são 14 anos desde que ele começou a estudar a alimentação até que ele formulasse o seu conceito de fome. Então, há aí um longo trajeto interdisciplinar para que ele consiga formular esse conceito que vai dar a base para ele fazer o estudo da fome no Brasil e no mundo. E como já foi dito anteriormente, ele sabia que a escolha desse objeto passava pela superação de um tabu que estava colocado. A fome não era um assunto que tinha uma larga bibliografia ou que era tratado pelas classes políticas ou intelectuais. Ele identificava um silêncio premeditado acerca do fenômeno da fome, baseado tanto em preconceitos morais como em interesses políticos e econômicos. E ele vai revelar esses interesses. Bom, então, aí, nesse sentido, é interessante entender que talvez o conceito de fome do Josué de Castro seja a sua contribuição que ainda permanece muito mais atual, porque ele consegue ter uma concepção de fome interdisciplinar, onde o fenômeno ele é tratado simultaneamente nos seus aspectos naturais, biológicos, e humanos e sociais. Né? E essa definição dele é particularmente interessante porque ele faz através de alguns pares conceituais, definindo a fome como coletiva ou individual, a fome sendo endêmica ou epidêmica, e aí ele rompe com um certo entendimento de que só haveria a fome em certos surtos de fome, que seria a fome epidêmica, mas ele vai dizer, não, existe uma fome endêmica que acompanha a população por um longo período, mesmo em períodos de fartura, né? Então a desigualdade vai aparecer nesse conceito de fome endêmica, e vai falar também da fome parcial ou total, desmascarando uma certa visão de que só a inanição seria a fome. Então, as fomes parciais, que também levam a doenças e, posteriormente, à morte, mas é pensar mais do que morrer de fome, mas na vida dramática de passar a vida toda com fome. E essa análise do conceito de fome para o Josué, ela é ainda mais importante quando a gente tenta atualizar o conceito, porque a fome é uma palavra extremamente polissêmica, né? A gente utiliza no nosso cotidiano a palavra fome com vários sentidos, mas quando você vai tentar trabalhar conceitualmente a fome, você tem essa dificuldade, e aí o Josué traz um ganho, uma ajuda enorme. Além disso, o Josué sabia que o seu conceito de fome tinha uma potência, porque ele não diminuía o fenômeno, pelo contrário, ele ampliava. Aquilo que os outros não entendiam como fome, ele estava falando, não, isso é fome. Né? Então, há uma concepção sobre o fenômeno de fome por trás do fenômeno de fome do Josué e dos outros pesquisadores. E aí, assim, uma parte interessante é a gente começar, a toda vez que ouvir os dados sobre a fome, se perguntar, mas o que o pesquisador definiu como fome para fazer esse número? Porque, às vezes, é a ingestão de calorias, simplesmente. Né? Então, para o Josué, essa é a fome total. A ingestão de calorias abaixo do mínimo é uma das fomes. Mas será que aquela alimentação é completa nos outros sentidos? Então, às vezes, diminuir a fome para a ingestão de calorias é uma estratégia de diminuir o fenômeno da fome. Bom, E nesses livros, né, nos 2 livros, Geografia e Geopolítica da Fome, que são os livros que têm mais notoriedade da obra do Josué, ele vai apontar como as principais resistências
os principais responsáveis pela existência da fome no mundo, os processos de colonização e o imperialismo. Além disso, ele vai afirmar que há uma espécie de círculo vicioso nessas regiões pobres do mundo, porque a falta de desenvolvimento leva à fome, e a fome, por não permitir que as pessoas se desenvolvam e desenvolvam suas atividades plenamente, também vai ser uma causa do subdesenvolvimento. Vai haver essa dupla relação, né? E é nesse sentido que, em Geografia da Fome, ele vai fazer um ataque claro ao latifúndio e à monocultura, o que rendeu para ele inimigos no cenário nacional e internacional. E a gente vai ver que o Josué vai colecionando esses inimigos até que, em 64, quando tem o poder de exilá-lo, não titubeiam, né? Mandam direto. Josué faz parte da primeira lista de exilados. E aí há uma visão do Josué de Castro de que o Estado brasileiro historicamente falhou, né? Sendo sua tarefa equilibrar os interesses privados e o interesse coletivo, né? Então, para ele, o Josué falhou e seria a tarefa das elites dirigentes, tanto políticas, intelectuais ou produtivas, encarar o problema alimentar em sua devida importância. É interessante ver que, já em 46, o Josué está falando de um plano sistematizado de política alimentar, que seria o que hoje se coloca como necessário para superar a fome. Então, me encaminhando para a última parte, eu não vou analisar mais detidamente as obras posteriores à Geopolítica da Fome, até porque é um momento menos intelectual e menos da produção teórica do Josué, e um momento mais forte da política, porque o reconhecimento dessas obras não se deu apenas na academia, né? Então, em 47, um ano depois de publicar a Geografia da Fome, ele é o delegado brasileiro na Conferência de Alimentação e Agricultura das Nações Unidas, convocada pela FAO, e já se torna membro do Comitê Consultivo Permanente de Nutrição dessa organização. Então, a FAO, né, às vezes a gente fala a sigla, mas é a Organização para a Agricultura e Alimentação da ONU. E depois de 51, que é o ano de publicação de Geopolítica da Fome, ele é eleito presidente do Conselho Executivo da FAO. Essa carreira política continua. Em âmbito nacional, ele, em 54, é eleito deputado federal por Pernambuco. Em 58, ele é reeleito, onde fica até 62, quando ele se torna embaixador-chefe da delegação do Brasil junto à ONU. Então, não é de se estranhar que, com tantos compromissos políticos, o Josué tivesse uma obra teórica menos extensa nesse momento da vida dele, o que não impede de ter trabalhos importantes, né? Mas o que eu queria destacar dessa relação com a carreira política é que o Josué vive um momento marcado pela presença de uma ideologia, né, do desenvolvimentismo, e isso chega até a obra dele. Então, essa relação do desenvolvimentismo vai se traduzir no Livro Negro da Fome, de 1957, numa identificação clara entre fome e subdesenvolvimento. Para ele, vai haver essa identificação, né? O conceito de subdesenvolvimento aparece com mais clareza nesse momento da obra do Josué. E aí é mais um ponto da interdisciplinaridade, porque essa obra, o Livro Negro da Fome, traz mais conceitos da economia e até da política para o debate da fome. Até nisso, o Josué foi pioneiro, né? Porque se em 57 ele escreveu o Livro Negro da Fome, em 65, se não me engano, o Lacoste lança a Geografia do Subdesenvolvimento, iniciando o livro com um debate com o Josué sobre essa relação entre fome e subdesenvolvimento. Então é interessante ver esse pioneirismo do Josué. Um último aspecto, para não deixar de fora da interdisciplinaridade, é a maneira como a literatura aparece na obra do Josué. Eu não tenho todos os elementos para fazer essa análise literária da obra dele, mas, de algum modo, me parece que ela surge em dois momentos que são distintos, mas que têm similaridades. Em 37, o Josué lança um documentário do Nordeste, que é uma seleção de contos que ele havia escrito, né? Muitos deles com aspectos autobiográficos, e que podem ser lidos como uma maneira dele dar vazão àquilo que ele estava estudando de uma maneira mais livre, onde pudesse expressar, inclusive, seus sentimentos. Então, se hoje ainda é difícil você expressar seus sentimentos dentro da academia ou de um trabalho acadêmico, imagino que não era isso na década de 30, né? Então, o Josué
se utilizou da literatura para fazer essa outra leitura da fome, muito importante. E, na década de 60, já no exílio, ele lança o Homens e Caranguejos, que tem como base algum desses contos do documentário do Nordeste, que eu também vejo como um outro momento de dar vazão aos sentimentos, porque, já foi citado aqui, o exílio para ele foi um momento duro, e Homens e Caranguejos é um livro que tem um forte caráter emotivo. Você lê a fome de uma outra maneira com esse livro. E por que é importante destacar esse aspecto literário da obra do Josué? Porque ele é um dos canais mais fortes de divulgação da obra dele. Se a gente pegar um exemplo claro de divulgação da obra do Josué na década de 90, que foi o movimento Mangue Beat, eles estavam se dirigindo diretamente à obra do Josué, fazendo clara referência, e as metáforas do mangue, do caranguejo, são todas tiradas de Homens e Caranguejos. Então é muito interessante. Foi até a maneira como eu descobri o Josué, através das músicas. Chico Sainz. Bom, para as considerações finais, né? No ano em que a gente comemora o centenário do Josué de Castro, uma crise de alimentos reaparece em escala mundial, apontando para os limites da reprodução da nossa sociedade. Esse fato recoloca no centro do debate a temática da fome e a necessidade de construção de um conhecimento crítico sobre a alimentação e a fome, que não pode prescindir da leitura e interpretação da obra do Josué. Mas não se trata aqui de trazer a sua obra com uma atitude de reverência ou de contemplação. É imprescindível que identificamos também os limites desta obra para que possamos tentar superá-la. Entender o movimento da obra de Josué de Castro é um enorme desafio, cheio de diferentes possibilidades. A tentativa aqui foi de explorar de maneira mais panorâmica o movimento dessa obra, com o risco de não trazer uma análise mais vertical dos aspectos centrais dela. A dificuldade de realizar uma reflexão acerca da totalidade dessa obra faz com que, em vários momentos, a exposição traga mais inquietações e perguntas do que certezas. E eu espero que isso seja entendido não como um problema, mas como um convite para a leitura da obra e para o debate sobre ela, que ela tanto necessita. Obrigado. E a gente propôs uma inversão diferente daquela que está anunciada, um pouco para manter uma certa praxe de os de casa falarem por último, até porque, de certa forma, sendo público predominantemente da casa, já conhecem muitas das reflexões que os de casa apresentam. Mas eu penso que a qualidade das apresentações acho que mais que justificam essa inversão das reflexões anteriores, e até pelo caráter mais epistêmico que eu vou emprestar à minha intervenção, tentar fazer uma reflexão que só seria possível com esse trajeto. Ficaria muito pobre se a minha intervenção fosse feita no início. Mas agora, com as intervenções iniciais, pelo contrário, me parece que me permite fazer o voo que eu vou fazer, pontuando alguns aspectos da obra do Josué do ponto de vista do conhecimento contemporâneo, da evolução da ciência, de lá para cá. Mas eu faço essa observação, mas queria fazer dois registros, que minha inquietude também, à lá Josué de Castro, né, que esse caráter que mantém na sua obra todo, um caráter ensaístico, que é um gênero de produção de conhecimento desqualificada por uma visão eurocêntrica do conhecimento, né, que é um gênero, inclusive, para quem não sabe, um gênero de expressar o conhecimento genuinamente latino-americano, o ensaio. Esse híbrido de ciência, filosofia, arte e política. Isso é característico do pensamento latino-americano, né? Do qual Josué é uma belíssima expressão, e que eu encontrar em autores como Milton Santos, que ninguém nega o estatuto intelectual científico da obra do Milton Santos, mas não é uma obra do Milton Santos que tem o título de Por uma alguma coisa, né? Por uma nova geografia, por uma geografia nova, por uma outra globalização. Olha, quem faz por uma alguma coisa está fazendo manifesto. Não é isso? Está
conclamando as pessoas à reflexão, à ação, né? E, ao mesmo tempo, fazendo isso a partir da ciência e da filosofia, mas fazendo política o tempo inteiro, né? Isso raramente surge em intelectuais europeus, ou como se cientistas, enquanto tais, não fazem manifestos, embora conheçamos belíssimos manifestos, né? A começar pelo de 1848, né? Onde, mais uma vez, a indistinção, né, de ciência, arte, filosofia e política, né? Afinal de contas, o que é a obra do Marx, por exemplo, né? Também não se reduz a isso, né? Talvez aí esteja a importância. Eu comentava aqui com a Rosana rapidamente, quando ouvi o Júnior falando, falou assim, talvez seja mais do que nunca a hora de resgatarmos, não só enquanto jovens, onde o romantismo, enquanto expressão filosófica, né, tem a importância que tem, né? Na tensão com as vertentes universalistas que ignoram o papel dos lugares na constituição dos saberes, né? Onde a geografia, na verdade, ao privilegiar essa dimensão da diferenciação de áreas, né, para falar mais tecnicamente, né, a geografia tem uma forte ligação com essas tradições românticas, né? Aliás, eu não conheço nenhum sujeito que quer mudar o mundo que diz assim, geralmente, né, tem um forte componente de relação com o romantismo. Mas eu estava dizendo que ia fazer uma provocação, só queria não deixar passar batida a mesa de abertura, né? Não só pela dimensão de pungência emocional que emprestou o evento, talvez os momentos mais bonitos que essa instituição já tenha passado, né? E a gente que já está há mais tempo aqui pode afirmar isso, até porque tem esse legado histórico da própria instituição e desse lugar aqui em particular. Mas também vocês perceberam o que está significando a regressão da Universidade Brasileira. Nós tivemos aqui um reitor na mesa, um ex-reitor dessa instituição. Foi aquele que, quando a UNB deixou de fazer o Prêmio Josué de Castro, trouxe o Prêmio Josué de Castro para cá. E depois vimos um representante do reitor atual que disse que não sabia quem era Josué de Castro. Bom, eu não posso deixar passar isso batido, porque isso significa a importância de nós recuperarmos o sentido da universidade, para que esteja na estatura de Josué de Castro. E dedicar essa breve reflexão à luta dos estudantes do DA para manter a Xerox aqui. Por uma razão. Embora, como disse a Rosana, não se possa fazer uma leitura empobrecida e reducionista de que o problema da fome se deva à faixa salarial do que se ganha, até porque, nessa condição imposta por uma determinada limitação salarial, ainda assim, nesse contexto, há criatividade humana para ir além da limitação do salário baixo, não é? A gente sabe da contribuição que os estudantes da geografia têm dado a essa universidade como um todo para pressionar que o Xerox da universidade como um todo, o seu preço seja mais baixo. O Xerox da UF, da geografia da UF, é o mais baixo preço que se tem na universidade. Segundo, talvez o melhor serviço prestado. Então, em homenagem à bela gestão, ao estímulo pedagógico, à autogestão dos estudantes, por essa razão, eu dedico, pelo menos a minha intervenção, a essa luta que pode parecer pequena, mas é uma luta que nos ajuda a discutir questões mais profundas. E aqui tensionar, essas são as questões que eu queria trazer também de conteúdo, para mostrar essas relações que tem com os problemas cotidianos nossos. Não é? Para explorar uma parte da reflexão da Rosana, que aparece na reflexão de Júnior e apareceu nas reflexões anteriores com observações. Para uma releitura de uma certa visão de dizer que já Josué dizia que a produção de alimentos que o mundo já tinha, à época da publicação da Geografia da Fome, já era uma produção suficiente para alimentar mais do que a população existente. O problema que a gente viu hoje não é novo. Eu tinha preparado a intervenção citando, mas pode-se recolher citação do Josué explícita, citando vários autores que vão falando que já é suficiente para a produção da população existente, já se tem alimento suficiente, outros que dizem que é para o dobro, outros que dizem até que é para o triplo, já à época dele.
Já se tinha alimento. E aí, qual é a decorrência que vem disso? É que o problema, então, deixa de ser um problema de produção para ser um problema de distribuição. Então, alimento existe, não é isso? Mas o problema é a distribuição do alimento. Eu queria, primeiro, aproveitar essas passagens do Josué para mostrar qual é o conceito de distribuição para o Josué. Não é? Que me parece, aí, Rosana, numa conversa rápida que tivemos ali, talvez diferencie um pouco Josué de Castro do Celso Furtado, que faz parte daquela geração de intelectuais, né, que o Sérgio fez menção aqui na abertura da mesa, que pensavam o Brasil para além das disciplinas específicas, o Celso, inclusive, na sua tensão com a própria economia, né? Mas a reflexão do Josué, por exemplo, Josué tinha uma proximidade, embora não se possa dizer que Josué era marxista, né, e não era, mas Josué tem uma proximidade de diálogo com o marxismo que é mais aproximada do que, por exemplo, Celso Furtado. E é com essa aproximação que eu queria sugerir uma leitura do conceito de distribuição que Josué deixaria entrever sobre o problema, né, para a gente perceber que o problema de distribuição enquanto momento do processo de produção. Porque senão parece que a distribuição é alguma coisa externa ao processo de produção. Essa, por exemplo, não é a leitura que o Marx faz do processo de produção. O processo de produção se subdivide em momentos. Momentos do processo de produção. A distribuição não é um momento externo ao processo de produção. Não é? Ou seja, o modo como se produz a distribuição também. Então, a distribuição é interna ao processo de produção. Quando um trator, computador, né, que faz plantio, né, direto, vai lendo o chão, né, e que custa R$840 mil, o preço do computador, do trator computador, né, vocês imaginam a área, a extensão de área de terra, não é isso? Que um proprietário precisa para trabalhar com um trator que custa R$840 mil. Não é ninguém com 50 hectares, nem com 100 hectares, nem com 500 hectares, nem com 1.000 hectares. Não é terra suficiente para suportar um trator que custa quase R$1 milhão. Então, se alguém vai produzir com um trator desse, necessariamente precisa de 2, 3 mil hectares de terra. O que significa dizer que, ao produzir com esse tipo de equipamento, ele é necessário uma concentração de terra tal que ele produz duas coisas no final do processo. Ele produz muitos alimentos e muitos famintos, por excluir tanta gente do processo de produção. Isso hoje tem nome, agronegócio. Já até tiraram a cultura do agro. Já não é mais agricultura. É agronegócio. Não é isso? Tanto é que a agricultura, né? Por exemplo, o maior produtor de milho no Brasil é o Mato Grosso. E não tem festa de São João para comemorar a festa do milho, porque não tem gente para comemorar. O modo de produção produz uma distribuição iníqua, injusta, já no próprio processo de produção. Por isso é que o Josué vai dizer que central no processo não é a distribuição, é a reforma agrária, que não é simplesmente distribuição de terra. Já dizia o Josué de Castro. Não é? Então, a leitura que eu quero sugerir, do ponto de vista da concepção mais complexa do próprio conceito, não é? Da ideia do processo de produção. Por isso é que eu digo, a questãozinha do Xerox tem a ver com o agronegócio e com a estrutura global. Uma coisa é o modo de produção do Xerox, pela autogestão, que garante uma gestão mais, né, do saber local pequeno na gestão, não é isso? Que proporciona preços mais baixos e mais gente participando da distribuição da riqueza. Porque, fatalmente, se perdermos o Xerox aqui, a Xerox do lado, que está tem a ver com a rede que monopoliza os Xerox na universidade. Isso afeta até a democracia, porque a gente depois sabe quem é que apoia as candidaturas a reitor. Provavelmente não são aqueles que fazem Xerox com autogestão. Vocês vejam os impactos que tem um processo de concentração de riqueza com a democracia.
né? Por isso eu não estou fazendo um jogo de separação, pelo contrário, estou trazendo para a dimensão de realidade profunda que a gente tem com a reflexão que a gente está implicado. Feita a reflexão, essa reflexão que faz parte do que eu queria trazer, eu ia fechar com isso, mas estou abrindo com isso, por isso que eu pedi para o Sérgio segurar um pouco a onda, né, porque sabe como é que eu viajo, né, com as reflexões. Mas, primeiro, queria aproveitar para falar um pouco dessa dimensão de talvez dois dos maiores, já seria redundante falar expoentes da geografia brasileira. Eu sempre falo que beleza fazer parte de uma área de conhecimento cujos dois maiores expoentes não são formados nela. Né? Podíamos falar de um terceiro, esse, né, que seria o Caio Prado Júnior, né? Esse é fundador da AGB, da Associação de Geógrafos Brasileiros. Né? Mas Milton formado em Direito, né? E Josué formado em Medicina. Né? E, por aí, lembrar uma passagem que Sérgio sabe que é muito cara, que é uma passagem do Foucault comentando a geografia. Né? Quando o Foucault diria que a geografia não seria uma ciência, que deixava os geógrafos meio aborrecidos, né? Porque a geografia seria uma espécie de um saber que ainda não tinha caído, né, na presunção cientificista, logocêntrica, de separar, né, de trabalhar com aquelas separações que a Rosane tão apropriadamente destacou aqui. Como ele tensiona com o pensamento por dicotomias, por dualismo, por separações. Né? Que, na verdade, ao mesmo tempo, é o paradigma de cientificidade, tal como está posto. Mais uma vez, o Josué está tensionando com o paradigma de cientificidade de matriz eurocêntrica. Não é qualquer coisa que ele está fazendo. E aí se encontrar na geografia essa possibilidade de um diálogo, né, de uma área que, por não ser, né, não está marcada por essa clivagem de ciência natural e ciência social, embora os geógrafos acabam, não, de maneira tonta, reproduzindo internamente, né, a geografia física e a geografia humana, acabam reproduzindo, né? Josué estava apontando para umas dimensões do conhecimento, disso que vai chamar hoje com um nome mais pomposo, e aí o desafio, Júnior, que belo que você está procurando essa trajetória, não sei, Rosane também, dialogar, por exemplo, com um pensamento contemporâneo de uma pessoa como Edgar Morin, com a chamada teoria da complexidade, com o paradigma da complexidade, que vai romper com essas dimensões reducionistas, e vai ampliar enormemente para os diálogos de conhecimento. E, no caso de Josué, tem uma dimensão mais profunda que a questão da interdisciplinaridade, do diálogo entre as disciplinas. A questão do Josué aponta para o diálogo de saberes, ou, como dizem os intelectuais latino-americanos, cada vez mais, polílogo de saberes, porque diálogos pressupõem dois. Estão propondo polílogos. Alguma coisa são múltiplas vozes dialogando. Ou conversando, versando em conjunto. Fazendo com que versões sejam partilhadas. É daí que vem o conversar. Né? Essa dimensão do Josué aponta no diálogo lá com os mocambos, né? E com as populações que foram seus colegas, belíssima essa retomada dessa, me permite, geobiografia do José de Castro, que é isso que se trata, aliás, é preciso fazer geobiografias. Quem de nós não tem a sua maneira de inscrever-se no mundo das relações que cada um tem? Então, trazer essa geobiografia do Josué no seu diálogo com os mocambos e com a cultura com que ele dialogou no caranguejo vai mostrar que é mais que diálogo entre ciências. Porque quando se fala de interdisciplinaridades, está falando-se de diálogo entre disciplinas. Portanto, já pressupondo a ideia da disciplinaridade como matriz. Josué vai além disso.
Josué vai para o diálogo com outros saberes que não são disciplinados. Aliás, como ele não era. Né? Pela sua cultura profunda, ele vai tensionar com essa matriz reducionista cartesiana, newtoniana, e vai sair do pensamento dual para o pensamento relacional, que é a matriz da chamada teoria da complexidade. Mas por que é importante pôr para dialogar Edgar Morin com Josué de Castro? E aí bastaria, do ponto de vista metodológico, se quiser, os prefácios sucessivos de Geografia da Fome, onde ele tenta fazer, tal como Marx fez, né, no método da economia política, onde ele introduz pequenas reflexões metodológicas, onde ele tenta pegar os fios condutores, né, ele mesmo fala o meu fio condutor, não é isso? Que quase sempre o fio condutor vem depois, né, que ele já fez, né, mas depois ele tenta fazer o fio condutor, ele refletir sobre a própria obra dele, né? Nesses prefácios, ele vai apontar explicitamente para essa questão da complexidade. Agora, qual é a importância de pensar o Josué de Castro? E aí é pensar o Josué de Castro dialogando com Edgar Morin com o contraponto de Pablo González Casanova, um intelectual mexicano hoje com 86 anos, um jovem de 86 anos, que vive com o subcomandante Marcos para cima e para baixo, com 86 anos. Ex-reitor, na época da universidade tinha pessoas com essas cabeças, reitores, né? Com essas cabeças, que publica um livro chamado As Novas Ciências e as Humanidades, da Academia à Política. Livro que eu tive o prazer de traduzir para o português, de contribuir para a tradução em português, que eu recomendo, porque é uma reflexão sobre a teoria da complexidade e, ao mesmo tempo, os limites da teoria da complexidade. Por quê? Pablo tem na sua matriz de diálogo a partir do pensamento indígena maia, com quem ele interage de maneira intensa. Ao mesmo tempo, tem uma matriz de pensamento marxista, que não dialoga com o pensamento maia. Mas ele dialoga com o pensamento maia em luta pela sua libertação contra o capital. Ele tinha que entender do capital, tinha que entender de Marx. Embora Marx não entendesse de Maia. Né? Ele produz essa síntese de matriz. Olha só a fecundidade, por isso que eu digo que é Josué. Assim como o diálogo com o saber que vem da relação com os caranguejos, tem esse diálogo que vem das relações dos maias com a terra, com a cultura, com o território. Não é isso? E, ao mesmo tempo, dialoga contra o capital, sobre o qual Marx nos deu uma belíssima interpretação, que, na verdade, ao mesmo tempo, atinge todo mundo. Mas o mundo é mais que o capital. Porque tem os caranguejos, e os homens que trabalham com os caranguejos, tem o saber local. Não é isso? E o Josué nos oferece, com essa proximidade com o Pablo, e aí uma leitura que eu estou sugerindo, um percurso de leitura, com Pablo González Casanova, porque o Casanova vai mostrar que, na teoria da complexidade, ficam de fora temas como opressão, exploração, não é? Porque acaba, muitas vezes, saindo pela teoria geral dos sistemas, né? E, com isso, ignorando a contradição como um componente presente na realidade, o que não é característico do pensamento de Josué de Castro, que abre a perspectiva de um pensamento da complexidade sem abdicar dos temas da opressão e da exploração humana. Então, o Josué está na fronteira desses temas. Porque ele já apontava a importância de você romper com aquilo que ele faz a crítica do racionalismo. De cara, quando ele diz, por que ignorar o problema da fome? Ele diz, inclusive, dá uma explicação dessas que, como Freud também, por isso ele vai dizer que a inspiração dele, essa relação dele forte que ele tem com Freud, porque tanto ele como Freud pega o que a época do Josué se chamava de instinto, hoje os analistas vão chamar mais sofisticadamente de pulsões, né? Para mostrar que muito daquilo que nós chamamos de instinto, né? Que continua presente em cada um de nós, também já tem um forte componente histórico, então, portanto, não é só instinto natural, é instinto, natureza e cultura já no instinto. O instinto natural já também é cultura. Né? Daí os antropólogos, os psicanalistas já chamaram de pulsão, para tentar tirar a questão do instinto que tendia a naturalizar,
mas no instinto tem essa dimensão natural de coisas que nós não controlamos, Freud vai chamar de inconscientes, né? Que ao mesmo tempo Freud mostra que não são naturais, mas não são redutíveis à dimensão racional. Isso para o Josué é fantástico, porque ele vai dizer que a pulsão da fome, assim como a pulsão da sexualidade, né, vão ser resolvidas pelos homens de maneira criativa. Né? Ou seja, por exemplo, a agricultura, enquanto cultura do agro, são formas que a humanidade foi desenvolvendo no seu devir, né? Desenvolvendo para resolver uma pulsão. Ou seja, a pulsão da fome se resolve de maneira criativa, pela cultura. E isso é que vai permitir a Josué falar de um método extremamente original. Aliás, no Josué é extremamente interessante essas sobreposições, quando ele vai falar do método geográfico, né, como um método que permite a visão de totalidade. Obrigado, Sérgio. Um método que permite... E muitas vezes acho que vai quase que sinônimo de método ecológico. Embora ele ofereça como pista uma definição de ecologia tal como Haeckel havia feito no século XIX. Né? Que é exatamente a relação dos seres vivos com o seu ambiente, as ações e reações dos seres vivos com o meio ambiente. E ele vai pegar, através de Lablache, dizendo que a alimentação é um elemento chave para compreender essa relação. Mas, diferentemente dos malthusianos, e ele vai combater o malthusianismo, o que ele vai sugerir? Uma pista fantástica, porque o homem é o único animal cujo alimento não é simplesmente dado pela natureza, mas já é cultura. Então é um animal interessante, né? Que, tal como animal, tem os seus instintos, tem as suas pulsões, mas como é que resolve essas pulsões? Então, para entender a ecologia humana, que Josué de Castro invoca com Jambrin e Max Orri, né? Ele invoca que essa espécie animal, né, se desenvolve por meio da cultura. E a cultura num sentido de inscrita na natureza, dialogando com ela, se apropriando dela, gerando isso que ele vai... Daí essa coisa fantástica. A gente pode ver no homem e o caranguejo a força da análise que o Josué tem do ponto de vista do saber local, da riqueza daquilo. E, ao mesmo tempo, como ele vai regionalizando sempre para entender essas dimensões da inscrição, né, que a Rosane chama entre a sociologia, né, a oferta dessa mediação por meio das diferentes escalas que as relações proporcionam. Então, me parece que o Josué nos aproxima das discussões mais de ponta que o saber contemporâneo sinaliza, e aí nos alertando, e eu diria, por isso essa aproximação que eu sugeri, esse triângulo, Josué, Edgar Morin, via Pablo González Casanova, por causa da tensão que o Josué inscreve na teoria da complexidade para pensar a contradição dentro da teoria da complexidade, que fica de fora da teoria do Edgar Morin. A crítica não é só minha, embora eu a faça, já fazia independentemente, mas é feita também por um epistemólogo mexicano, que eu partilho da trajetória intelectual, chamado Henrique Leff, que aponta claramente para essa limitação da obra do Edgar Morin. Né? Não pensar a contradição e ter esvaziado a política, né, em cima da relação de tudo por tudo. Há questões que eu acho que são importantes para pensar hoje em torno das questões que o Josué nos coloca. Rosane apontou aqui, mas como fica... Né? Josué já sinalizava que a alimentação não poderia ficar jamais submetida a uma lógica mercantil. Quer dizer, e hoje você tem a OMC, né, o tempo todo tentando fazer o quê? Né? Abrir mercados e fazer com que a alimentação se transforme rigorosamente numa mercadoria. Até ponto ter gerado um livro, né, de crítica a isso, o mundo não é uma mercadoria, vindo exatamente daqueles que estão tensionando com essa ideia da redução disso. Então, como é que fica essa ideia de Josué de Castro, que sempre regionalizou para entender as relações, quando você tem hoje padrões alimentares impostos homogeneamente a todo mundo em função de uma vertente globalitária? Né? Onde, na verdade, vocês não deixam de estar hoje aqui à noite, o Paulo Alentejano
já disse para mim, que antecipou, falou, o que você vai falar de manhã? Falei, não, eu vou por essa vertente. Ah, que bom que libera o trabalho que a gente está fazendo junto para ele apresentar à noite. Só um dado, 1990 até 2006, soja, cana e milho, né, grandes produtos produzidos na vertente do agronegócio. Tinham 27 milhões de hectares plantados no Brasil em 1990. Hoje tem 42 milhões de hectares, ou seja, aumento de mais de 50% da área plantada com esses produtos. Feijão, arroz e mandioca. A gente resolveu pegar os dados para comparar a área plantada. 11 milhões em 1990, em 2006, 9 milhões. Ou seja, menos 2 milhões de hectares plantados de arroz e feijão. Ou seja, é isso que acontece quando o alimento vira mercadoria. Já não é mais o regime alimentar de casa, arroz, feijão e mandioca, que passam a ser as referências para a produção agrícola. Né? Então, me parece que essas questões repõem o debate sobre o novo debate da fome nos dias que contam. E como Josué era otimista, uma outra questão, eu poderia ler aqui, Josué fala em 1946 que aquele momento estava sinalizando o fim da era da economia governando o mundo. Nós estamos entrando na era do social. Não vou me alongar sobre isso, só vou colocar o problema na mesa. Grandes homens, né? Muitas vezes, como nós, né? Que não somos tão grandes como ele, mas eu falo mesmo que nós sejamos pequenos, né? Essa metáfora, alguém já tinha falado lá atrás, né? Se você é pequeno, né? Se você sobe no ombro do gigante, você tem a chance de ver mais longe do que ele. Hein? Isaac Newton já havia dito isso, não é? Se você sobe no ombro de um gigante, você pode ver mais longe do que ele. Então, se subir no ombro do Josué, não é? Você pode ver mais longe do que ele. Não é? E é isso que me parece ser necessário, fazer aquilo que o Atílio Boron invocou aqui num debate sobre o imperialismo, onde ele, como bom marxista, dizendo o seguinte, é preciso fazer uma leitura ativa do imperialismo, da teoria do imperialismo, e uma leitura ativa de quem formulou a teoria do imperialismo. Pelo que eu estou vendo, até hoje a gente tem feito uma análise da teoria do imperialismo que não sai do Lenin. Isso se chama de leitura passiva do imperialismo e do Lenin. É preciso ler de maneira ativa esses fenômenos, como é que atuam hoje esses problemas. Não é? Isso não significa estar fazendo redefinições e esvaziamento dos antigos. Até porque os antigos, se simplesmente ficassem repetindo os antigos, eles não seriam também lembrados, né? Porque só teriam repetidores. Né? Lenin, nesse sentido, não era marxista. Né? Porque senão ninguém tinha lembrado do Lenin. Se ele ficasse repetindo o Marx, vamos lá para o Marx, que ele só ficou repetindo. Né? Então, nesse sentido, Josué é um autor extremamente importante para a gente refletir sobre isso. Porque o Milton Santos, por exemplo, em 96, isso está no filme que, aliás, o Silvio Tendler teve essa feliz, né, ideia. Aliás, ele vai fazer o filme do Milton Santos, não sei se vocês sabem, porque ele foi entrevistar o Milton Santos para fazer um filme sobre José de Castro. E quando ele faz a entrevista com o Milton, ele vê a grandeza do Milton e aí resolve mais tarde fazer um filme sobre o Milton a partir do filme de Josué. E hoje à tarde vai ter aqui o filme sobre Josué, que é de 96. Né? E nesse filme, o Milton, numa hora determinada, ele comete assim, uma frase que fica um vazio. Né? Ele diz o seguinte, nós estamos entrando num novo período da história. Ele fala assim, esse período, eu vou chamar de período, ele dá uma vacilada e usa um nome absolutamente ridículo. Né? Não se fala isso de grandes homens, né? Os homens não usam coisas ridículas, né? Mas ele fala um nome ridículo, e eu acho que a força está em usar uma expressão que nos convida a tentar dar um nome a ela que não seja uma mera repetição do passado. Quando o Milton quer dizer o seguinte, essa era técnico-científica marcada por uma dimensão estritamente econômica, estaria entrando no fim. Nós estaremos entrando num outro período da história que o Milton chama de período demográfico. Isso é o que eu chamei de nome ridículo. Mas ele quis falar o demográfico no sentido do demo. Num período que ele quis chamar de demo no sentido de popular. Mas ele não queria chamar de período popular com medo do nome ser apropriado pelo significado que está tendo o popular empobrecido. Né? Esse popular rico. E eu pergunto por que 50 anos depois da obra do Josué,
que falava que nós estávamos entrando no fim da era do econômico, em nome da era do social. Isso em 46. Em 96, o Milton fala que nós teremos o fim de um período histórico marcado pelo econômico e estamos entrando num novo período histórico que teria o período do demo, da dimensão profunda do popular. Ou seja, não seriam pensadores que continuam pensando, se recusando a pensar na dimensão restrita dos interesses menores e tentando a pensar em direção a um projeto de humanidade, de país, enfim, que o mundo possa ser mais generoso. Como eu disse, a minha reflexão só tinha qualidade, ou teria alguma qualidade, se ela pudesse ter sido antecedida pelas duas que foram. Obrigado. Bom, pessoal, obrigado, Carlos, pela excelente fala, e de fato concordo que enriqueceu o fato de ter sido posicionado no final. Claro. E acho que há tempo para algumas perguntas, as pessoas podiam fazer uma rodada de perguntas. Oi. Nada, eu queria, a partir da fala do professor Carlos Walter, né, sugerir à mesa que nas finalizações fizesse um debate nessas escalas local, global, que eu achei muito interessante o que o professor falou, né, da luta pela Xerox aqui do diretório acadêmico, ele linkou com a questão de democracia econômica e tal, né, e trazer uma discussão, já que está debatendo a obra de José de Castro, né, e estudamos uma universidade que só tem o restaurante universitário em um campus afastado dos outros, né, que eu acho que é um debate que você tem que fazer, o que a gente come lá, se é suficiente para ficar o dia todo, né, essas coisas. A universidade, ela sistematicamente exclui uma parcela dos estudantes que conseguem ingressar nela, né? Eu acho que isso deve ser uma coisa extremamente angustiante, né? Tão pior quanto não conseguir ingressar na universidade, ingressar e não conseguir permanecer, né? A discussão de que é uma escala que a gente pode abordar aqui da Universidade Federal Fluminense, com certeza é a realidade de diversas universidades no país e de outras ambientes de sociabilidade, né, com o debate que a obra do José de Castro traz, e obras de outros geógrafos e de outros pensadores do social, né, do que tem nessa inter-relação que tem a luta pela Xerox do Diretório Acadêmico da Geografia, né, com a luta que foi, em 2005, pela manutenção dos preços do bandejão, né, que se tinha um projeto de saltar de 70 centavos para R$ 2,10, né, que com certeza significaria uma exclusão de uma parcela significativa dos estudantes que hoje se alimentam lá, né, e com certeza se alimentam de forma precária, né, a gente bebe um suco de anilina, esses tipos de coisa, né, e também no mesmo período que a gente vê aí uma crise de alimentos se tornando aguda, né, os preços dos alimentos mais básicos da dieta alimentar dos brasileiros, em especial, e do restante da população mundial, né, que é o feijão, o arroz, as coisas mais básicas da alimentação cotidiana, e revoltas surgindo em diversos lugares do mundo, greve no Egito, greve no Senegal, né, e levantes populares em diversas partes do mundo, né, e qual o papel de nós, geógrafos de informação, dos estudantes e do povo mesmo, que hoje está excluído do poder do Estado, excluído do poder de decisão na sociedade, de certa forma, traz esse debate de múltiplas escalas da sociabilidade e, com certeza, do espaço, né? É isso. Pessoal, seria legal que as pessoas viessem para cá, porque bom dia, meu nome é Luiz Fernando, sou aluno aqui do Instituto, do curso de Geografia, e eu queria que os componentes da mesa fizessem um comentário nas falas finais, no sentido de que a gente está fazendo esse debate sobre Josué de Castro há muito tempo já. O Josué desnudou a questão da fome, né, e parece que, de alguma maneira, o conhecimento que o Josué gerou foi incorporado ao senso comum, no melhor sentido do senso comum mundial, de que a fome é um fato, de que precisa ser combatido, mas, infelizmente, quando a gente pensa a questão da fome atualmente, que é uma questão ainda viva no mundo inteiro, as iniciativas são sempre justamente no sentido diferente do que o professor colocou, que não ataca a questão da fome, né, como a questão da distribuição, como parte
da produção, geralmente são assistencialistas, e aí eu queria até que a Rosana, se pudesse, colocar a questão do trabalho que fez sobre a ação da cidadania contra a fome. Eu não sei como é que foi, mas me parece que a gente não existem iniciativas a nível nacional, a nível global, que ataquem a questão da fome de maneira incisiva nos preceitos do Josué e de outros pensadores importantes, né, que pensaram essa questão. Queria que vocês comentassem um pouco isso, que parece um contrassenso, né? A gente discute, fala, não, é isso, parece tão claro e, no entanto, a gente não tem nenhuma ação ou não tem grandes ações nesse sentido que ataquem frontalmente a questão da fome mundialmente ou nacionalmente. Eu não sei se ficou clara a questão. Obrigado. Mais alguém para uma pergunta? A gente encerraria aqui. Mais alguém para a pergunta? Diogo. Bom dia, meu nome é Rodrigo, aluno também da casa. Formei aqui na casa. Prazer imenso também estar vindo participar um pouco, ver essa mesa. E foi até uma discussão que eu tive com o Júnior aqui há uma hora atrás, de como o Josué já levantava essa episteme da geografia ativa, da fome, em 1946, e como a gente vê esse distanciamento dessa discussão na geografia ativa, principalmente pelos franceses, pelo Lacoste também em 70, e como a gente vê esse paradigma crítico chega para a gente dessa imagem que a gente tem nas disciplinas de teoria, tanto quanto de epistemologia. Essa discussão do Josué não é tão debatida, não é tão intensificada na academia e na ciência geográfica até, nessas cadeiras iniciais. E queria um pouco, assim, perceber como a mesa vê, até o Sérgio pode esclarecer um pouco, acho que um pouco de carência do pensamento geográfico brasileiro, de perceber essa discussão da geografia ativa vem sendo proposta pelo José de Castro, bem antes da academia francesa, assim, mas sendo, de uma certa forma, o mesmo influenciado por ele, mais a nossa leitura de geografia priorizada. Tem o Josué um pouco antes dessa proposta do Pierre Jorge, essa proposta do Lacoste, etc. E eu gostaria que eles trouxessem um pouco... O Júnior, até o texto que ele trouxe para o debate, ele no final ele fala de trazer o Josué um pouco de forma... não vangloriando muito, para também trazer o debate da forma mais sensata, mais honesta. Mas, ao mesmo tempo, acho que deveria, sim, se vangloriar pela essa discussão de trazer a geografia crítica um pouco mais recente, através desse debate da episteme da fome, das desigualdades, da questão da estrutural, das formas que ele viu a fome, negando os binarismos. E queria que você terminasse um pouco falando desse diálogo que ele faz, dessa transdisciplinaridade, até desse diálogo que ele faz com as múltiplas ciências, múltiplas carreiras, e essa episteme da fome, como a geografia brasileira hoje poderia trazer esse resgate para o pensamento geográfico brasileiro, da importância que o José de Castro tem nessa discussão da geografia ativa, da geografia crítica, e que eu acho que não está muito clara pela temporalidade dele. Isso não ficou muito claro na minha formação como graduando, como geógrafo, e até agora, como pós-graduando. Gostaria que seria trazer um pouco essa relevância do Josué para o pensamento geográfico brasileiro mesmo. Obrigado, Rodrigo. Mais alguém? Por gentileza. Obrigada. Não, aqui se falou rapidamente do período em que ele, do político, né, o Josué político, um pouco assim como se fosse um parêntese, né, na questão da atuação dele enquanto intelectual. Mas então eu gostaria de lembrar de um texto que até o professor Carlos Walter me deu, de um debate dele, na época, deputado, com o Celso Furtado, duas pessoas que foram perseguidas durante a ditadura, mas que um acabou sendo lembrado, reiterado, etc., que é o Celso Furtado, e o outro não, que também se levantou hoje aqui, o Celso Furtado. Na minha maneira de ver, exatamente por uma diferença essencial entre os dois. Um com aquele veio do desenvolvimentismo, que, apesar de ter sido exilado, muito do que se fez posteriormente, do desenvolvimento do Nordeste, está baseado, apesar da ditadura ter perseguido o Celso Furtado, em boa parte, suas propostas foram seguidas depois pelo próprio
pela própria ditadura. E o Josué de Castro não. Por quê? Porque ele ia a fundo na questão central, que era a questão da distribuição da terra, né? E aquele debate é excelente para quem... eu, no caso, sou economista, né? Então eu me interessei pela coisa e para mim, o Josué de Castro foi brilhante e se explica o tal esquecimento dele, né, ainda hoje, por suas posições mesmo, né? É só isso. Mais alguém, gente? Bom, então vou passar para pessoas da mesa, lembrando que não seria dizer que temos uma hora avançada, há uma outra geografia da fome mais individualista a resolver também, né? Então a gente passa aqui, passar para ordem. Eu que começo? Hein? Bom, o Diogo falou sobre a dimensão do local e do global. Dá para associar isso, inclusive, com o conceito de fome do Josué, porque ele vai na geografia da fome dizer que não está preocupado em entender a fome individual, mas a fome coletiva, né? Por um lado, isso é muito importante, porque ele está escancarando a grandeza do fenômeno que ele vai estudar, mas, ao mesmo tempo, ele não consegue fazer isso porque ele, em vários momentos, vai ter que ir no indivíduo para explicar a fome. Então, há uma questão de escala no estudo da fome colocada entre local e global. E aí, ler Geografia da Fome é uma experiência maravilhosa, porque quando ele vai descrever a fome nas diferentes áreas de fome no Brasil, ele vai fazer quase como um gênero de vida do faminto, que envolve as possibilidades e as estratégias para superar a fome. E é lindo isso, assim, você vê como ele coloca o sertanejo. Então, não dá para desvincular, no caso do Josué, uma escala da outra, por mais que em alguns momentos ele privilegie uma delas. Acho que pensar o restaurante universitário e os restaurantes populares que se colocam como estratégia de segurança alimentar é importantíssimo. Em um dos trabalhos que eu li sobre alimentação, a primeira vez que se fez fila para receber um alimento, isso só se fazia em eventos extremos de catástrofes naturais ou guerras. A industrialização da alimentação colocou isso como uma coisa natural. A gente vai ao fast food, faz fila, pega o alimento, senta, depois joga fora. A gente vira uma engrenagem sem saber disso. Os restaurantes universitários e populares pelo Brasil que eu conheço têm uma dimensão quantitativa da alimentação. Não é colocada a alimentação enquanto uma experiência. Você não vai para o bandejão ter uma experiência com seus colegas. Você vai se alimentar para ficar até o final do dia de pé. Então, se a gente tiver uma concepção um pouco maior de alimentação que o Josué, inclusive, permite que a gente tem que questionar a qualidade desses restaurantes, mas para que eles servem? O Luiz Fernando coloca uma coisa que é importante. Assim, o Josué, talvez dos desafios que ele se colocou, que ele tenha mais atingido foi romper com o tabu da fome. Isso ninguém pode negar. A partir da obra dele, esse tema se escancara. Óbvio que não é só a obra dele que faz isso, mas ele é um ganho que a gente tem com a obra dele. Agora, sobre como pensar iniciativas que vão atacar centralmente a questão da fome, isso é a metáfora que o Carlos Walter estava colocando de subir no ombro do gigante, porque só com o Josué não é suficiente, tem que ir mais além. A proximidade que ele tem do marxismo é importante, não se trata de cobrar o marxismo dele, mas de tentar entender como um alimento enquanto mercadoria, qual é o seu papel na reprodução da sociedade. Então, o aumento expressivo de determinadas produções tem um papel. E qual é esse papel? Então, acho que é uma tentativa de atualizar, debatendo, por isso não fazendo reverência ao autor, óbvio, falando da sua qualidade, da sua grandeza, mas tentar debater de igual para igual. E aí, uma leitura ativa, isso. E aí o que o Rodrigo colocou, que a gente estava conversando, na verdade, uma inquietação de alguém que começou a fazer uma iniciação científica na faculdade sobre o Josué, ouviu de alguns professores que ele era muito importante, mas nunca viu na bibliografia do curso um texto do Josué. Então, se um resgate da história do pensamento geográfico é importante, da obra de Josué, é imprescindível, ao mesmo tempo a gente tem que debater com o Josué, não é só apresentar a obra dele. Então, eu hoje mais apresentei do que debati com ela, acho que era o caráter, inclusive, da fala de hoje era essa.
Mas a gente tem que ir para além disso. Então, tem que fazer parte dos nossos estudos, se a gente for estudar a fome, tem que fazer parte do Josué. Não é só citar ele enquanto história do pensamento e depois desconsiderar o que ele falou sobre isso. Acho que é isso. Eu acho que uma questão que foi diretamente caminhada para mim em relação à ação da cidadania, eu queria comentar, tentando também fazer algumas pontes, né, com o que vocês colocaram aqui. Eu acho que algumas questões são um pouco atemporais, né, na obra do Josué de Castro, e elas permanecem atuais. Agora, a gente tem que ter um certo cuidado, e isso acontece muito na leitura da obra de qualquer autor, que é interrogar interrogar a obra fora do seu tempo, né? Querendo que o autor dê conta de questões que estão para além da sua época, além das suas indagações. Isso é um pouco, a gente precisa ter um certo cuidado. Marx sofreu muito com isso, né? Ele até, assim, em alguns comentários em torno dessa questão, coloca assim, ele não era um futurólogo, né? Ele não tinha uma bola de cristal. Porque a gente fica exigindo, né, que um autor que escreveu no século XIX, olhando para uma emergência do capitalismo, que ele dê conta da sociedade globalizada hoje, né? Ou o fim do trabalho, então, ou a redução da condição salarial, a questão do trabalho útil, essas distinções de trabalho produtivo e improdutivo hoje estão sob interrogação. Será que é análise marxista? Né? Mas Marx não estava preocupado com isso, porque essa questão, ele estava interrogando o seu tempo. Então, apesar de várias construções na obra do Marx, nos servem, nos apontam caminhos metodológicos para pensar a realidade de hoje. Então, esse é o grande desafio da leitura da obra. E é sempre uma leitura realmente polissêmica. Quando a gente lê uma obra, a gente está imprimindo significados a partir das nossas inquietações. A obra, ela não é monolítica, inclusive, ela não é propriedade final do autor, né? As releituras do autor vão trazendo novos significados. Então, eu acho que o Josué de Castro, na verdade, ele desfataliza a questão da fome e da miséria. Isso é muito importante. Ele desfataliza. Assim como ele desfataliza o latifúndio e a escravidão. Ele estava dialogando com autores assim, empedernidos nessa ideia, como eu tinha colocado antes, de que o Brasil não tinha jeito, o Brasil é inviável, abaixo dos trópicos não tem solução. Né? A escravidão, autores, inclusive, muito bons, né? Muito importantes, né? Um pouco foram nessa esteira. Não, com a nossa sociedade escravagista não tem solução. E ele está um pouco desfatalizando isso, através dessa leitura da fome que ele faz. Mas eu acredito que ele tem um certo otimismo com o papel do Estado, até os anos 60. Isso depois vai ser um pouco repensado, mas Josué de Castro ainda permanece fazendo uma leitura do Estado realmente como tendo um papel central. Ele foi assim um dos principais ideólogos da constituição de várias instituições públicas, né, na década de 40, de 50. Então, vários institutos, né? A merenda escolar, que a gente pode dizer que é uma das poucas políticas, se não a única, política universal e perene, né, de segurança alimentar no Brasil, quer dizer, ela é universal mesmo. Ela existe desde a década de 50, né? Isso é raríssimo, que a gente tem políticas aqui que não acompanham nenhum mandato eleitoral. Depois de 4 anos, acaba tudo, começa tudo de novo. É um eterno novo, inauguração permanente. Isso, assim, é brutal para o aprendizado institucional, para avaliação de política pública, avaliação de eficácia. Então, e Josué de Castro foi um ideário dessa política, de merenda escolar. Mas havia um certo otimismo, que eu acho que é o do seu tempo, né? Na verdade, o Brasil tinha um Estado muito recente, um Estado nacional. A nossa república foi a nossa experiência de república, inicialmente, foi uma república oligárquica, né? Onde você tinha governos, eram governos ligados aos latifundiários, aquela oligarquia rural, né? E o Estado Nacional ele vem com Getúlio Vargas, dos anos 30 em diante. Então, um Estado recente, a esperança nesse Estado, como motor do desenvolvimento, é muito forte. O contraponto em relação a isso é uma certa visão esvaziada do papel da sociedade civil.
né? É o Estado que organiza a sociedade. Tem um historiador também muito importante, o José Murilo de Carvalho, que ele usa essa expressão: no Brasil prevalece a estadania e não a cidadania, como se o Estado organizasse a sociedade sempre, né? E é um Estado assim que ele amplia benefícios, amplia direitos numa perspectiva de barganha, não de conquista. Então é um cidadão passivo que recebe as benesses do Estado. Até hoje a gente lida com questões, gente, que são lá da Inglaterra do século XIX. A venda de voto, né, no Brasil ainda é uma realidade. Né? Isso é atravessar o direito político, né? Do papel dentro da política de protagonismo. Quer dizer, se vende voto no Brasil até hoje. A corrupção, não sei se vocês lembram, um recente caso de corrupção, que eu não consigo nem mais situar em quem, com quem, mas houve uma frase gravada que apareceu no Jornal Nacional que um dos corruptos falava assim: não, esse dinheiro é público, esse dinheiro não é de ninguém. Essa ideia do que o público não é de ninguém é uma tragédia, porque é a nossa tragédia diária de abrir a janela do carro e jogar um coco na rua, porque a rua não é de ninguém. Então, essa noção de público como alguma coisa que é de todos, que deve ser zelada eu acho que isso é uma questão atemporal, talvez, que tenha na obra do José de Castro, mas que na ação da cidadania ela vai ser um pouco ampliada. Até porque a gente tem que ver que quem protagonizou muito a ação da cidadania foi o Betinho, que foi uma pessoa que tinha uma forte experiência com organizações da sociedade civil. Ele vem para o IBASE depois do exílio, né? Ele cria o IBASE, que é uma instituição não governamental para analisar informações até para o movimento social, né? Para fazer diagnósticos para a mobilização social. Então, realmente, eu acho isso um fato novo, que é a ideia de que a questão alimentar nutricional ela não está ligada só ao Estado, ela está ligada a esse público, ela está ligada à sociedade civil também. É uma experiência interessante, eu tenho até um artigo publicado no Caderno de Saúde Pública sobre esse movimento, mas a gente vê que uma dificuldade que é histórica, que ela não é resolvida assim num passe de mágica, que é essa de criar laços fortes, né, de mobilização. Né? Às vezes você tem grandes episódios, acho que é muito importante o Natal Sem Fome, hoje está sendo voltado para a distribuição de livros e não de alimentos, porque alarga essa ideia do que é privação no Brasil. Nós vivemos uma situação realmente mais complexa, nós não temos alimentos, mas também nós não temos escolaridade, nós não temos capacitação profissional para dar conta das novas exigências do trabalho, quer dizer que é uma situação de privação muito mais complexa, muito mais ampla. Então, eu acho que, mas sem dúvida, reconstruir o tecido social, sem laços de solidariedade, sem a gente se preocupar com o outro, não dá para construir novos formatos de proteção social. Essa ideia de que até nesses países avançadíssimos, com sistemas de welfare absolutamente universais como a França, esse princípio de solidariedade, né, de fazer parte da nação, foi fundamental até para a requalificação do Estado. Então, essa relação Estado-sociedade, né, é uma questão nova, talvez não prevista, embora eu acho que no exílio José de Castro começa bastante a repensar essa questão da lógica política e da racionalidade técnica, né, os limites da técnica, da ciência, uma crítica interessante à neutralidade da ciência, e ele já vislumbra, quer dizer, ele olha com bons olhos uma série de movimentos que estão pipocando, a gente está falando de uma época rica também em revoluções socialistas, né? Mas, enfim, talvez não esteja tão forte na obra, mas a ação da cidadania traz esse elemento que eu acho que é um fato novo para ser pensado. Para encerrar, e obviamente mais uma vez as qualidades me facilitam, né? A função de passar antes do Sérgio fazer o encerramento formal, me lembrou uma passagem, e talvez eu vou reiterar a questão do Luiz Fernando, né, que colocou a questão da cidadania, e reiterar para a Rosana, uma formulação do Boaventura Sousa Santos, um artigo relativamente recente, que ele escreve tanto que a gente não sabe qual é o último, né, que ele escreveu, mas ele dizia que nós vamos vivendo uma época de grandes perguntas, né, de grandes interrogações e de respostas absolutamente tímidas. Né?
E essa me parece ser um pouco a questão que nos aflige, né? Nós sabemos da gravidade dos problemas, né? Mas as soluções que estão no horizonte concreto, político, são absolutamente tímidas, né? Eu diria, eu acho que a Rosana matou a charada, uma certa crença, né, no papel protagônico e quase que exclusivo do Estado, né, que comandou toda uma geração, né, e pelas razões que a Rosana aponta, e não só com relação a isso, a outra questão que ela aponta também, os fantasmas que, na verdade, estavam em torno da própria geração Josué de Castro, e que nos faz, por exemplo, ter que considerar autores que até recentemente foram considerados autores conservadores na leitura do Brasil, né, a serem autores que têm que ser revistos, como, por exemplo, Gilberto Freire. Né? Gilberto Freire, que foi praticamente demonizado por uma certa leitura, que eu diria uspiana do Gilberto Freire, de uma hegemonia da USP sobre Gilberto Freire, e que, por exemplo, autores como, para pegar um baiano carioca, né, que é o Muniz Sodré, negro, e que nos mores, e que vai sentar o pau, por exemplo, em figuras como Monteiro Lobato, racista, né? E vai reivindicar como negro a figura do Gilberto Freire, acusado de falar de democracia racial. Pelo contrário, a importância... Por exemplo, Gilberto Freire vai nos dar uma figura como, por exemplo, Darcy Ribeiro, absolutamente idolatrado nas ciências sociais latino-americanas. Idolatrado. E no Brasil, absolutamente vilipendiado, o Darcy Ribeiro. Né? Você vai... Nós publicamos aqui um livro, um artigo, Espaço Geográfico e Localizações Epistemológicas, de Walter Mignolo, professor da Universidade de Duke, um ítalo-argentino, né? Que vai falar dessa questão da importância do saber local e, por isso, que o saber tem lugar. Daí, o espaço geográfico e localizações epistemológicas. Ou seja, as epistemes têm lugares. E ele vai falar o seguinte, a importância revolucionária de alguém que faz uma análise da civilização e fala de civilização latino-americana. Olha, jamais um europeu falaria em civilização latino-americana. Isso aqui, no máximo, é uma miscigenação, uma mistura de outras coisas e não tem um processo civilizatório próprio. Livro de cabeceira, o processo civilizatório do Darcy Ribeiro. Tal como Geografia da Fome. E ele é filho direto de Gilberto Freire, no sentido de trazer uma leitura diferente que está sendo feita por Muniz Sodré e o autor que tinha sido lido de outra maneira. Autor ambíguo. Ambíguo, sim, mas trazendo uma leitura de valorização. A riqueza do Brasil estava na miscigenação, ou seja, a mistura de raça não desqualificava o brasileiro, pelo contrário, o fortalecia. Essa é a visão de Gilberto Freire e de Darcy Ribeiro.